Olá, eu sou a Cláudia Palma, integrante do Cidem Lab, laboratório de inovação social em design do programa de pós-graduação em design da Unicinos. Eu vou apresentar para vocês a experiência Janelas Polifônicas, que é uma experiência de projetação por cenários. Então, fizeram parte dessa experiência 8 alunas dos cursos de mestrado e doutorado da Unicinos e uma egressa. E a gente, a partir dos desafios, né, enfrentados pela Covid-19, que impuseram aí a quarentena e um distanciamento social, a gente começou a desenvolver uma atividade experimental para projetar por cenários, tentando compreender como que o design enfrentava aquele momento e que tipo de sentido e significado a gente poderia trazer para a sociedade a partir de cenários, que era o tema específico dessa experiência. Então, antes de explicar o nosso processo de projeto e o nosso percurso, eu vou apresentar o vídeo que resume esses cenários e que apresenta o que foi produzido, então, durante 3 meses que envolveu a experiência aproximadamente. Pensem mais no coletivo. E não individual. Quero rua, quero abraçar meus amigos, quero voltar à vida normal, parecer normal. A AD sempre nos salvou, não vai ser agora, vai ser diferente. Tá muito por uma Fora Bolsonaro! mais educação, com mais empatia. Canalhas! Palavra de ordem. Canalhas 1000 vezes! Coletividade. Só assim a gente vai sair dessa. Se cuidem, lavem as mãos, sem histeria, fiquem em casa, usem máscara, não fiquem aglomerados, não fiquem perto demais das pessoas. E se a gente fizer tudo isso junto, com muito cuidado, isso vai passar. Quando ficarem em casa, aproveitem o fato de estar em casa. Curtam as suas famílias, curtam as suas casas, leiam livros, façam coisas na casa de vocês. Cuidem disso com muito carinho, principalmente da família com muito carinho. Agora, se ninguém pudesse ouvir, talvez eu... Bom, além do vídeo, né, que reúne todas essas imagens e esses áudios que fizeram parte dessa experiência, a gente publicou um Instagram chamado Janelas Polifônicas, e nesse Instagram a gente organizou as publicações de acordo com as imagens e também com os áudios. É possível ouvir os áudios ao clicar nas imagens. E algumas das imagens também foram organizadas em formato de galeria, o que permite uma navegação, lateral dessas imagens e tem uma certa continuidade. É evidente que essa narrativa é uma narrativa fragmentada, uma narrativa não canônica, e essa é a materialidade dos nossos cenários. Então, ele tanto pode ser consumido como um vídeo, né? A materialidade dele é um vídeo, na sequência das imagens, como a gente viu, ou uma narrativa construída a partir desse feed do Instagram. A gente também publicou no Facebook e no Pinterest e no blog do laboratório. Então, esse título, né, Janelas Polifônicas, o tema da janela é uma metáfora. A janela é a nossa porta de contato com o mundo, num momento onde estavam todos confinados, ou a maioria das pessoas estavam em um certo confinamento. A janela é aquilo que nos coloca frente ao mundo, né? Então, a gente achou que esse nome refletia bem o tipo de cenário que estava representando todo esse momento e que estava produzindo um significado, um novo sentido a partir das narrativas que estavam acontecendo. E o polifônico remete à polifonia desses sujeitos. A gente entendeu e começou a investigar que essa experiência de pandemia e que a quarentena ela era vivida e vivenciada de formas distintas
tinham pessoas que estavam muito mais ansiosas, outras muito mais nervosas, outras mais calmas. Cada um estava vivendo esse momento de forma distinta e era polifônico. Então não poderia ser um cenário que representasse a quarentena, mas cenários, a gente considera ele fragmentado, polifônicos, que mostrasse a diversidade de situações e conjunturas que estavam em evidência. Então esse aqui é o feed do Instagram, como eu apresentei. Então, o resumo, vou começar aqui pela síntese, né, de toda a nossa experiência, é que a gente partiu de uma conjuntura, que é o distanciamento social provocado pela Covid-19, né? E o nosso desafio era, através desses cenários, enfrentar aquilo que a sociedade estava enfrentando e, com isso, criar novos sentidos, criar efeitos de sentido nessa sociedade, colocar à luz a diversidade e a pluralidade de sonhos, de vontades, mostrar que cada um estava vivenciando aquilo de uma certa forma, e que não era o cenário da Covid, mas muitos cenários, muitas realidades e muitas formas de ver e enxergar tudo o que estava acontecendo. Então a gente achou extremamente importante que esses cenários dessem voz para essa diversidade de sujeitos. Então, nosso objetivo com isso era ampliar os discursos, essas vozes da sociedade sobre esse momento enfrentado e produzir isso a partir dessas narrativas que são os próprios cenários. Então, a gente trabalhou com a ideia da imaginação e da transformação, que é próprio do projeto orientado por cenário, que então levou o nome aí de Janelas Polifônicas. A gente trabalhou com essa metodologia, né, amplamente explorada pelo design estratégico, de criar outros cenários, outras realidades possíveis, e dessa tensão da possibilidade de outras realidades, a gente ressignifica a própria realidade, o próprio momento presente. Então, a gente teve que trabalhar com ferramentas digitais, todo o projeto foi realizado à distância, a gente não encontrou, não conversou com ninguém pessoalmente, foi tudo de forma síncrona e assíncrona. E a principal técnica que a gente utilizou dentro dessa metodologia é a técnica da fragmentação e da montagem. Essa é uma técnica que eu já vinha pesquisando, já vinha desenvolvendo no meu percurso, na minha pesquisa de doutorado, né? E eu entendo que os cenários, eles, a partir do momento da fragmentação, a gente amplia o espaço interpretativo, a gente amplia a perspectiva de realidades, uma vez que a realidade é uma construção narrativa, ela é uma representação, né? Então eu tenho muitas realidades a serem representadas, eu tenho muitas realidades relativas à Covid a serem representadas. E a fragmentação das imagens, a fragmentação dos áudios amplia o espaço de interpretação, né? A sobreposição desses áudios, como a gente pôde escutar, a partir dessas montagens, criam efeitos, criam dissonâncias, criam dissensos. Então, tem algumas vozes que falavam e apoiavam o governo, outras discordavam, e elas, na mesma narrativa e sobrepostas, elas criam aí um espaço interpretativo, um espaço importante de ressignificação de tudo isso. E os processos que a gente trabalhou, então, foram os processos de significação. Então, com a ideia de conotação, de denotação, que é própria desse tipo de montagem, desse tipo de imagem. Então, eu carrego ali, através dos fragmentos, outros sistemas de significado e coloco eles em evidência a partir da sobreposição das imagens e dos áudios. E a gente também trabalhou com processos colaborativos. Então, o próprio percurso de pesquisa foi desenvolvido por 8 pesquisadoras que encontravam aí nos processos de colaboração um trabalho bem interessante. A nossa grande estratégia, que sim a gente coloca, é entender a diversidade e a pluralidade como estratégia. Entender o diverso e plural, entender que muitas vozes representavam muitas realidades, é uma estratégia. E isso foi uma força motriz para o nosso projeto, porque a gente entende que a estratégia é tudo aquilo que vai movimentar e que vai criar a possibilidade da ação no decurso aí do percurso projetual. E a ideia das narrativas utópicas, pensar a utopia, também foi uma estratégia. Por quê? Porque esses cenários, eles
tratam de um espaço imaginativo, do delírio, do sonho, do devaneio. Eles são o lugar da utopia. E esses áudios que vocês escutaram, eles foram fruto de uma pergunta feita via WhatsApp para mais ou menos 30 pessoas, vocês escutaram 30 vozes diferentes, e a pergunta ela foi uma pergunta utópica. A gente perguntou se você pudesse gritar para o mundo inteiro escutar, o que você gritaria nesse momento? A possibilidade de colocá-las em outra realidade, o utópico, levar para um outro lugar, um outro espaço, fez com que elas falassem e narrassem sonhos, anseios de forma muito mais livre e imaginaram essa possibilidade. Se a gente tivesse feito a simples pergunta, o que você está sentindo, essa pergunta ela não seria tão inventiva, tão criativa como a gente pôde escutar. Então foi muito importante a gente deslocar essa perspectiva para uma narrativa utópica, porque assim a gente conseguiu ampliar o espaço interpretativo. Então esse percurso ele foi realizado, né, de projeto em 3 momentos. Né? A gente teve um momento onde a gente coletou imagens, onde a gente fragmentou essas imagens, e quando eu falo imagem é visual e sonora, o momento em que a gente fez a montagem dessas imagens. Né? Então a gente criou um grande banco de imagens, que foi um trabalho etnográfico, um trabalho de observação, principalmente das redes sociais, que novas narrativas marcavam o dissenso, novas narrativas, que imagens, que signos colocavam ali novas formas de contar o que estava acontecendo no mundo, ocasionado então pelo distanciamento social e pela Covid. As redes sociais estavam mudando, estava muito latente isso, e a gente foi coletando essas imagens, desde imagens vindo do mundo da moda, até imagens publicadas por usuários comuns, como a gente. Então, a gente foi coletando isso de forma livre, num percurso etnográfico, assim como quando a gente sai para o campo e a gente pesquisa, observa e interpreta. E a gente coletou esses áudios fazendo perguntas de forma livre para algumas pessoas que a gente conhecia, porque era o que a gente podia fazer naquele momento, mas foi um espectro bem amplo de pessoas que participaram das respostas por áudio. A partir do momento que a gente tinha aquele banco com muitas imagens, a gente começou a selecionar dessas imagens, e aí por isso esses fragmentos, o que marcava, o que representava esse momento Covid, o que era Covid. A máscara foi muito presente, né? Mas aqui a gente tem um fragmento de uma mulher que estava num carro gritando para fora. Tinham novas formas de se comportar e narrar o que estava acontecendo. A partir disso a gente usou o Google Drive para juntar esses fragmentos. Toda a montagem dos cenários ela aconteceu de forma síncrona. Todas as participantes da experiência, nós pesquisadoras, estávamos online ao mesmo tempo, mexendo e alterando, construindo esses cenários. Ele não foi feito por um só dos designers, foram por todos. E a gente começou a organizar e tentar fazer relações, aqui um percurso semântico entre o que essas imagens conversavam com outras imagens, e foi construindo então os cenários, como vocês podem observar. A nossa ideia então era que esses cenários eles tivessem a materialidade de vídeo, a possibilidade de uma narrativa construída dentro do Instagram. Ele não é um cenário só, são cenários que estão preenchendo ali os espaços midiáticos da forma como aquele meio permite. Então aqui por exemplo, é um post no Facebook, e a gente entendeu que assim seria uma boa forma de seeding. Aqui a gente tem um exemplo de alguns cartazes também para serem colados na cidade e projeções. A gente fez projeções em alguns prédios aqui de Porto Alegre que colocavam em evidência essas imagens, questionavam o que estava acontecendo no mundo, trabalhavam então com sistemas de significados distintos, né? Com imagens aí conotativas, que esse cenário tem essa característica forte. E desse modo a gente encontrou aí uma infinidade de ferramentas, desde repositório, ferramenta para edição de imagem, ferramenta para edição de vídeo, que a gente foi utilizando de forma coletiva e colaborativa para então construir todos esses cenários. A gente entende que dessa forma a gente conseguiu construir
um significado e dar um sentido a tudo isso e aos anseios, sonhos, devaneios da sociedade. E a gente conseguiu, então, produzir, a partir dos cenários, os efeitos de sentido que representavam aquilo que não era que a gente entendia, mas aquilo que a gente conseguiu coletar, né, principalmente nas redes sociais e em contato com esses participantes que enviaram os áudios. A fragmentação é a montagem de suas principais técnicas dentro dessa metodologia, que é o projeto por cenários. Muito obrigada.